Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Eu estou lendo Juízes, capítulo número 1, versículo número 10 ao diante. Diz assim: Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamada Kiriat Arbá, e derrotaram os Ezai, Almai e Temai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat Zefer, e disse Caleb: Darei minha filha a Aquisá em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Zefer. Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso Caleb lhe deu sua filha Aquisá. Um dia, quando Otiniel vivia com Aquisá, ela persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você lhe quer? Ela respondeu: dê-me um presente, já que o Senhor me deu terra do Negueb, dê-me também fonte de água viva. E Caleb lhe deu fonte de água viva, superiores e inferiores. Irmãos, fique com calma. Olha que palavra tremenda. A Bíblia diz que Caleb, ele já tinha recebido uma parte da sua terra ali. Josué já tinha dividido. Aí a Bíblia diz que Caleb, ele vai lançar um desafio. Ele vai falar assim: quem atacar e conquistar a cidade, presta atenção, quem atacar a cidade de Kiriat Zefer, eu darei minha filha em casamento. Então percebe que ele vai fazer ele vai lançar ali um desafio. Quem atacar aquela cidade, eu vou dar minha filha. E a Bíblia diz que ele tinha uma filha chamada Aquisá. Então percebe que Caleb, ele coloca sua filha ali como desafio para o homem que lutar contra aquela cidade e conquistar, ele daria a filha em casamento. A mesma coisa foi que Saul fez com Davi. Lembra que Saul falou que matar o gigante Golias, darei minha filha em casamento. Você vai ver que Davi luta e conquista Mical, né? Você vai ver então que é o mesmo desafio que Davi enfrentou para poder conquistar, Otiniel também vai ter que enfrentar para poder conquistar Aquisá. Então percebe que toda conquista vem através de uma luta. Nada vem fácil. Pode perceber, filho. O mesmo desafio que Caleb lançou para Otiniel, Davi também tinha recebido o mesmo desafio de Saul. Saul tinha dito para Davi: se você matar o gigante Golias, darei minha filha em casamento, sua casa do seu pai ficará isenta de pagar o imposto. Então Davi, sabendo do que receberia após lutar com o gigante, Davi luta e conquista Mical. Você vai ver que a mesma coisa acontece com Otiniel. Otiniel também, para conquistar a filha de Caleb, vai ter que lutar para poder conquistar. Porque, filho, toda vitória, ela vem através de luta. Só que percebe um detalhe, presta atenção. Olha que forte. Aí a Bíblia diz que ele vai lá, luta e conquista. Quando ele conquista, a Bíblia diz assim: um dia, no 14, um dia quando vivia com Otiniel, ela persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim ela desceu do jumento e Caleb lhe perguntou: o que você lhe quer? Ela lhe disse: meu pai, já que o Senhor me deu terra do Negueb, dê-me também fonte de água viva. Agora segura isso aqui, segura. O pai dela já tinha dado para ela um pedaço da terra. Olha o que ela falou: já que o Senhor me deu terra do Negueb, então, ou seja, ela tinha recebido uma terra do pai dela, terra do Negueb. O pai dela, Caleb, quando recebeu uma parte da terra, ele deu para a filha dele uma terra. Só que ela falou assim: meu pai, o Senhor me deu a terra do Negueb. Olha o que está escrito, irmão: já que o Senhor me deu a terra do Negueb, dê-me também fonte de água viva. Então ela falou: peraí, o Senhor me deu a terra, mas não tem fonte na terra. Então, ou seja, ela está numa terra, só que a terra era seca, não tinha fonte de água viva. Quem é a fonte de água viva na Bíblia? Jesus. O que Jesus falou para a mulher samaritana? Mulher, da água que eu lhe der, se tornará nele, jorrará para a vida eterna. Então percebe que Jesus está afirmando que ele é a fonte de água viva. Ela entendeu. O que adianta eu ter a terra, mas não ter Jesus? O que adianta ter o mundo e não ter Jesus? A Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Do que adianta, filho? Eita, Jesus. Presta atenção, ela entendeu. Ela falou: peraí, o Senhor me deu a terra do Negueb, só que a terra é seca, não tem fonte. Pai, já que o Senhor me deu a terra do Negueb, dê-me fonte de água viva. Ou seja, ela está na terra, mas está com saudade da fonte. Ela está sentindo a ausência da fonte. Eita, glória. Está no mundo, filho, mas você tem que sentir falta da presença. Você está entendendo, filho? Ela entendeu: peraí, eu estou na terra, só que na terra que o Senhor me deu, pai, não tem fonte de água viva. Estou na terra do Negueb. Olha o que está escrito, irmão, não é eu que estou falando. O Senhor me deu terra do Negueb, dê-me também fonte de água viva. Ou seja, ela tinha recebido a terra do pai, só que ela entendeu que a terra era seca, não tinha fonte de água viva. E a fonte de água viva na Bíblia é Jesus. Filho, o que adianta você estar no mundo, mas não ansiar pela presença de Jesus? Você tem que, filho, desejar a fonte. Está no mundo, mas tem que ter a fonte. Ela entendeu: eu estou na terra que o Senhor me deu, mas a terra não tem a fonte. Eita, Jesus. Percebe que ela sentiu ausência, ou seja, está na terra, a terra era seca, mas não tinha fonte. Tem crente, filho, que é terra seca, não tem nada, não jorra, é seco. Deus não quer, filho, que você fique numa terra seca. Deus quer que você escolha a fonte, porque a fonte ela jorra. Ela entendeu: peraí, eu estou na terra, pai, o Senhor me deu, mas a terra não tem fonte. Dá-me fonte de água viva. Então percebe, filho, ela não está preocupada com a terra que ela ganhou do pai. Ela está preocupada se na terra tem fonte. Eita, filho, você está no mundo, mas você tem que se preocupar com a presença de Jesus, porque Jesus é fonte. Você está entendendo? Só que olha o que a Bíblia vai dizer, irmão, presta atenção. Olha o que a Bíblia vai dizer, deixei passar um versículo aqui despercebido, segura isso.
Quando ela persuadiu o seu marido para pedir um campo, a Bíblia diz que Otiniel ele não vai. Aí a Bíblia diz assim, presta atenção. Olha o que está escrito, um dia quando ela viveu com Otiniel, ela persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Otiniel ele não pede, ela falou, vai lá pedir um campo pro meu pai, só que Otiniel não pede. Aí a Bíblia diz que a própria filha de Caleb, Aquisá, ela foi montada no jumento. Olha o que está escrito no 14. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, o que você quer? Ela falou, meu pai, o senhor me deu terra do Negueb, dai-me também fonte de água viva. Agora segura, a Bíblia fala que Aquisá, quando ela vai ter seu pai para pedir a fonte de água viva, a Bíblia diz assim, ela desceu do jumento. E o pai dela perguntou, o que você lhe quer? Então percebe, primeiro ela desce do jumento para falar com o pai. Filho, eu vou repetir, ela desceu do jumento para pedir a fonte de água viva para o pai. Porque para ter a presença de Deus vai ter que descer. Ninguém tem a presença de Deus, filho, sem dobrar o joelho diante de Deus. Você quer ver uma coisa? Até Jesus, filho, se curvou diante do Pai. Você quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer que quando Jesus está no Getsênime, ele leva Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que ele se retira a certa distância, ele se ajoelhou e orou. Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então percebe que até Jesus se curvou diante do Pai. A Bíblia diz também que Aquisá, ela desceu do jumento para pedir a fonte de água viva para o pai dela, Caleb. Então percebe que ela desce para pedir a fonte de água viva. Filho, se você realmente quer a presença, vai ter que descer. Eita glória, vai ter que se humilhar diante de Deus, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. Deus falou isso, todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará. Você vai ver que a filha de Caleb, ela desce do jumento para pedir a fonte para o pai, sinal de respeito. Ela não pediu para o pai em cima do jumento, ela teve que descer, porque com Deus, filho, vai ter que se humilhar diante dele. A Bíblia diz em Tiago, humilha-te diante da mão poderosa do Senhor, para que Ele o exalte no tempo oportuno. Eita glória, você está entendendo? Eita, Jesus é muito forte, irmão. Você está entendendo? Aí percebe que ela falou assim, meu pai, o Senhor me deu a terra do Negueb, só que na terra não tem fonte de água viva. Dai-me também fonte de água viva. A Bíblia diz que Caleb deu fonte de água viva, superiores e inferiores. Agora segura, quando ela pediu para o pai a fonte de água viva, o pai deu. Jesus vai dizer, se vocês que são maus, sabeis dar bom presente aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial lhe dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Percebe que quando ela pediu a terra pro pai, a fonte para o pai dela deu, porque o pai não nega algo, filho. Pode perceber? Até Jesus falou, se vocês que são maus, sabem dar bom presente, qual de vocês, se o filho lhe pedir um pão, entregará uma pedra? Se lhe pedir um peixe, entregará uma serpente? Se até vocês que são maus sabeis dar bom presente aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial lhe dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Percebe que ela pediu para o pai dela a fonte de água, o pai dela deu. Se até o pai terreno é capaz de dar, imagine Deus. Eita glória! Você está entendendo, filho? Olha que negócio tremendo. A Bíblia diz que o pai dela deu para ela a fonte de água viva, superiores e inferiores. O pai dela deu fonte que tinha pelo lado de fora e pelo lado de dentro. Percebe? Ela sentiu a ausência da fonte. Ela falou, pai, o Senhor me deu uma terra do Negueb, só que na terra não tem a fonte, pai. Eu quero a fonte também. Ou seja, está no mundo, mas tem que ter a presença. Está na terra, mas tem que ter a fonte, que é Jesus. Você está entendendo, filho? É muito forte, irmão. Reflita nessa palavra em nome de Jesus. Depois eu dou continuidade.